Eu vou usar outra metáfora, que eu não gosto de futebol. Esse aqui é a faixa, né, da Miss que ganhou o concurso de beleza, né, o prêmio que fica, né, aquela faixa que eles colocam. Vamos passar, vamos ver Sobradinho. Que as nossas cachoeiras, que as nossas águas não vão aguentar nossa cidade crescendo. A gente precisa que a Câmara assuma seu papel de escuta popular, de ser a casa do povo. Esse aqui é a tabela dos parâmetros urbanísticos. Eu peço para vocês fazerem um esforço mental para tentar relacionar o nome, né, com o lugar, né? E também só ressaltando aqui, gente, vocês também depois, né, quando tiver o projeto de lei no site da Câmara, vocês vão poder pegar a lei, né, e ter uma visão ali com bastante clareza, tá? Assim que o projeto chegar na Câmara, que deve acontecer aí pelos próximos 7 a 10 dias, tá? Ou até menos que isso, a Câmara vai providenciar o upload do arquivo no site, tá? E vai ficar lá um bom tempo para que vocês possam, né, dar zoom e observar e ler, e volta no nome da zona e vai no parâmetro para se certificarem de fato o que está escrito lá, qual está sendo a proposta e, eventualmente, fazer contraproposta e fazer esse diálogo aqui com a Casa Legislativa. Uhum. Os parâmetros urbanísticos estão nessas colunas. Na primeira coluna tem, né, os acrônimos das zonas. Na segunda coluna, o primeiro parâmetro urbanístico, que é o coeficiente de aproveitamento, que diz quantas vezes a área do lote você pode construir, né? A terceira coluna diz o número máximo de pavimentos, né? Você pode ter no máximo esse número de pavimentos e depois o telhado. Um telhado por baixo do qual só tem caixa d'água e só você entra para dar manutenção. A quarta coluna, né, diz respeito da frente, o tamanho da frente do lote. A quinta coluna, a área do lote. A sexta coluna, a taxa de permeabilidade, ou seja, quanta parte, em termos de percentual do lote, tem que estar livre em terreno natural para garantir, né, a entrada da água no terreno. Depois, agora esqueci qual que é o número, 7, 8. A sexta tem o parâmetro do afastamento frontal, ou seja, quanta edificação tem que ser afastada do limite frontal, né, do lote. Depois tem os afastamentos, né, de divisa, né, lateral e de fundo. E, por último, a taxa de ocupação. A taxa de ocupação e o coeficiente de aproveitamento são dois índices que são o resultado da combinação desses outros todos índices. Então, observem essa edificação histórica, não tem nenhum afastamento frontal, né? E isso é uma característica típica, né, desse processo de urbanização da época da colônia. Né? Você não tinha recuo, né, mas as casas eram construídas, né, na rua, de fato. Né? E também não tem afastamentos laterais e de fundo. Okay? E a taxa de ocupação é 95%. Na zona de proteção paisagística histórica, os parâmetros são os mesmos. A gente está dentro de uma delas. Né? E, como eu disse anteriormente, essa zona está definida com o objetivo de identificar partes específicas, altamente importantes, né, pelo seu simbolismo, identidade e pertencimento, e para poder trabalhar de maneira específica. Okay? Então, quando vocês veem que são parâmetros repetidos, a gente utiliza fazer isso para que possam ser feitas alterações pontuais sem ter que rever, né, fazer um estudo urbanístico com rezoneamento e tudo mais. Okay? A zona mista 1 já tem parâmetros diferentes, o coeficiente de aproveitamento é um pouco menor, o número de pavimento é igual a 2, no máximo, o lote tem 10 de frente, 200, né, de área, a taxa de permeabilidade é igual a 5, mas tem um pequeno afastamento frontal de 1,5, mas sem afastamentos laterais e de fundo, a taxa de ocupação é igual a 92. Eu lembro para vocês, a zona mista 1 é aquilo que pega desta avenida que vai até o Rosário, para lá, né, até a rodovia. A zona mista 2, né, tem um coeficiente de aproveitamento maior, de 2,7, o número de pavimento também. Neste caso, a gente passou para 3, né, que é uma alteração que não é tão assim, discrepante, né, de 2 para 3. Né, a gente identifica isso, mas não chama atenção. Não é como você ter, por exemplo, 2 andares e depois uma área com um conjunto de prédios, né, de 6, 7 andares. Okay? Então, nesse caso, número 3 de pavimento, o lote também de 200 metros quadrados com 10 de frente, a taxa de permeabilidade um pouco maior, o afastamento frontal é de 1,5, afastamento lateral de fundo 0 e a taxa de ocupação é 90. A zona sucessiva, e essa zona mista do margem urbano e Santo Tomé das Letras, que tem a peculiaridade que eu mencionei anteriormente. Uma parte dela que se qualifica por ter propriedades que fazem divisa com o parque e com a área ZPPH referente à pirâmide. No máximo, a altura das edificações será de 1 andar. Hoje em dia, sim, né, e a gente vai manter isso. No restante, pode ter 2 andares. Por ter essa diferença, né, tem também parâmetros diferentes. Né? Então, o coeficiente de aproveitamento, no caso de propriedade onde
pode construir no máximo um andar é de 1,8. Onde são 2 andares, diminui para 1,3. Né? Então, essa questão, a gente tem que fazer uma correção, isso para especificar, né? Mas acho que é claro. Né? O lote de frente é 10, 200 é a área, que 200 é de fato o lote padrão, né, do Distrito 7. A taxa de permeabilidade é igual a 10, o afastamento frontal, né, é 0, e afastamento da divisa, né, lateral e de fundo é 0 quando a edificação é um andar, 1,5 quando é de 2 andares. E aqui a taxa de ocupação, né, quando é um andar é 90%, quando são 2 andares 65%. Depois, a zona mista de expansão, o coeficiente de aproveitamento é 2,2, o número de pavimento é 3, o lote muda, né? O lote não é mais lote de 200, mas é o lote de 360, de 12 por 30. Isso, essa zona mista de expansão, gente, aqui nós estamos falando das áreas de expansão da região da Pontinha. Tá? Como disse para vocês, nós não tem área de expansão urbana aqui, né? Tampouco possível de fazer lote 360. Tá? Então, as áreas identificadas como aptas à expansão urbana após o núcleo, que precisa ser consolidado lá da Pontinha, né? Porque hoje a Pontinha tem lotes de tamanhos variados, nós estamos falando de um núcleo urbano informal. Depois de consolidado, um processo de regularização fundiária, a partir desse núcleo urbano informal, nós identificamos áreas com a capacidade de receberem processo de expansão urbana. Então, se for parcelado, tamanho mínimo do lote, 360 metros, máximo 3 pavimentos. Tá? Porém, eu gostaria de lembrar que tem uma zona de expansão que, né, que faz parte do Distrito 7. Que já vem do plano atual, né? Que vem do plano, mas o raciocínio que o professor Braga fez com Pontinha se mantém, porque Pontinha é uma zona de núcleo urbano, né, e aqui tem, né, 360 metros quadrados de lote, com 2 de frente e 3 andares no máximo. Ok? Então, a zona mista de expansão é isso, tem uma taxa de permeabilidade de 15%, um afastamento de 1,5 na frente e um afastamento de 1,5 também, né, dos lados e do fundo, e a taxa de ocupação é de 68%. Na zona de consolidação de ocupação, que são aqueles assentamentos, né, que apareceram, né, estão na área rural, né, e que tem esse zoneamento objetivo de consolidar, né, essa situação e regularizar. Né. Neste caso, né, o coeficiente de aproveitamento é 2,55, o número de pavimento é 3, o lote de 360 com 12 de frente, a taxa de permeabilidade é 15%, vai ter afastamento frontal, não vai ter afastamento lateral de fundo, e a taxa de ocupação é 85%. Na zona de interesse social, né, que é aquele núcleo, né, perto do Rosário, na zona de interesse social 1, né, o coeficiente de aproveitamento é de 1,93, o número máximo de pavimento igual a 2, o lote tem 10 de frente e área de 150 metros quadrados, portanto, lotes menores, né, 150 metros quadrados, é um lote pequeno, né, realmente, e já foi muito usado, né, na implantação de conjuntos habitacionais, né, e quem conhece sabe que não é o lote menor, né, o lote menor é 125, né, mas onde tem lote de 150 metros quadrados, a densidade é muito alta, né. A taxa de permeabilidade é 5%, não tem afastamento nem frontal, nem lateral e de fundo, e a taxa de ocupação é 95%. Na zona de interesse social 2, os parâmetros são mais permissivos ainda, né? O coeficiente de aproveitamento igual a 3, o número de pavimento igual a 3, o lote de 200 metros quadrados, a taxa de permeabilidade igual a 5, a afastamento frontal 1,5, não tem afastamento lateral de fundo, e a taxa de ocupação é 92. Entretanto, tem um instrumento naquela lista de instrumentos urbanísticos que permite flexibilizar isso também, né? Tornando mais permissivo ainda justamente para poder, né, aproveitar, né, do parco recurso que é a terra para a habitação de interesse social. A zona de núcleo urbano, né, que tem a ver com, né, o caso de Pontinha, né, tem o coeficiente de aproveitamento igual a 2,2, o número de pavimento é 3, o lote é de 360, né, que é considerado o lote padrão em muitas cidades, né, Belo Horizonte também, com 12 de frente, a taxa de permeabilidade igual a 20, afastamento frontal 1,5, e afastamento lateral e de fundo 1,5 também, e a taxa de ocupação de 68%. Na zona de proteção ambiental, que é o parque, como vocês podem ver, né, os parâmetros são super restritivos, porque, né, continua sendo parque. Né? E aí nós vamos na zona de interesse logístico, da rodovia, que tem o coeficiente de aproveitamento de 1,84, o número máximo de pavimento igual a 3, o lote mínimo é 1.000 metros quadrados, portanto 20 de frente e 50, né, como dimensão longitudinal, a taxa de permeabilidade é de 20%, afastamento frontal, lateral e fundo de 3, e a taxa de ocupação de 58%. E aqui a zona mista de Sobradinho, né, tem os mesmos parâmetros da zona mista 2, né, de São Tomé das Letras, né, como vocês podem ver, número máximo de pavimento 3, lote de 200 metros quadrados de frente, 10% de taxa de permeabilidade, 1,5 de afastamento frontal, 0 de afastamento lateral e de fundo. E a ZCO de Sobradinho é igual aos mesmos parâmetros da ZCO de São Tomé das Letras. Ok? Vou passar. Esse aqui é outra tabela importante que define, né, que chama parâmetro de uso e define o tipo de uso que é permitido por cada zona. Né? Nessa coluna tem o tipo de uso, né? Residencial unifamiliar, casas. Né?
Residencial multifamiliar horizontal, casas geminadas. Residencial multifamiliar vertical, prédios. Inclusive tem prédio de 3 andares, né? Econômico de pequeno porte, econômico de médio porte, econômico de grande porte, uso misto, uso institucional de pequeno porte, de médio porte e de grande porte. E aqui, o A significa admitido. O AC admitido sob condições, ou seja, tem que verificar se realmente vale a pena ou não, e NA é não admitido. Né? Então vocês podem ver que nas zonas centrais, né, certo tipo de uso, a de porte médio e grande, eles são não admitidos em geral, ou em alguns casos admitidos sob condições. Tá? Acho que não vale a pena detalhar um por um, né, mas vocês terão tempo depois, pegando a minuta de observar. De um modo geral, né, para ficar coerente com tudo que a gente falou até agora, né, a área central, a área histórica, né, determinado porte de empreendimento ali não vai ser admitido, né, mesmo os comerciais. Né? Então tem toda uma relação com questão de mobilidade, de acessibilidade das vias. Né? Então a gente manteve ali essa coerência. Esse aqui é a hierarquia viária da SET, né, que é produto do diagnóstico, né? Mas que ele é importante, pode passar, porque tem um anexo que estabelece, pode passar isso, esse anexo estabelece uma relação entre os empreendimentos residenciais, comerciais, né, e produtivos e a hierarquia viária. Né? Dependendo do impacto que o empreendimento tem em termos de geração de veículos, ele pode ou não se estabelecer em uma dessa categoria da hierarquia viária. A categoria é via local, via coletora e via arterial. Vocês entendem que as locais são vias que têm dimensões reduzidas, né? Enquanto as coletoras têm uma dimensão geralmente um pouco maior e serve para treinar, né, o fluxo do trânsito das locais, para as arteriais, que são vias maiores que permitem ligações, né, entre partes distantes da cidade. Né? Então, assim, tem um fator de cálculo aplicado à área construída que vai gerar a quantidade de carros produzidos e, uma vez que se tem esse valor, se encaixa se é de alto, médio impacto ou baixo. Se é de baixo impacto, poderá ir nas ruas locais. Se é de médio impacto, poderá ir nas ruas... Desculpa, se é de baixo impacto, poderá ir nas ruas locais, nas coletoras e nas arteriais. Se é de médio impacto, poderá ir nas ruas coletoras e arteriais. Se for de alto impacto, só nas arteriais. Pode ir. E aqui também a hierarquia viária, esse no caso de Sobradinho. E aqui a gente entra no Código de Obra. O Código de Obra é outra legislação super importante, né, que o município tem, que estabelece como tem que ser construídas as edificações, dependendo do uso, quais são suas características, né, que locais tem que ter, quais são as características que esses locais devem ter, né, em termos assim, de dimensões, né, também em termos de materiais, o que tem, dependendo do uso, né, que, né, a atividade tem que ter. Ok? E aqui, não sei se vocês lembram, no começo da conversa, mencionei que isso a gente fez, né, para a minuta que a gente apresentou do plano diretor, nós pegamos a minuta do plano diretor atual e a gente analisou o que valia a pena manter e o que seria necessário trocar. Fizemos a mesma coisa com o Código de Obra. E aí, elaboramos uma legenda para vocês poderem entender quanto a gente mexeu no Código de Obra. Né? Então, vejam bem, esses títulos, né, da cor amarela, e aí agora eu sei qual a cor que são, porque eu fiz. Então, as de cor amarela são títulos, né, que já existiam, mas que a gente alterou. Em alguns casos, a gente alterou bastante. Mas tem sempre alguma parte que já estão presentes na lei atual. Agora, da cor verde, são novas, que a gente trouxe, que a gente complementou, que achamos que é importante, mais uma vez, dentro da visão que Santo Tomé de agora não é mais a Santo Tomé de 15 anos atrás. É uma cidade muito mais complexa, com nova dinâmica e com previsões de crescimento, né, que tem que ser conduzida da maneira certa. Né? Nesta cor aqui, é azul, é a parte inaterada, né, que, se vocês olharem a minuta hoje em dia, é igual, ipsis literi, e nessa cor rosa é uma parte que a gente destacou e que quer apresentar para vocês. Então, aqui, ó, o Código de Obra é uma lei extensa, né, que vocês entendem muito bem porque trata, né, da aprovação de... Tem uma parte também de objetivos e tudo mais, assim como teve uma parte igual no plano diretor, mas se fala de aprovação de projeto, volta só um segundo, por favor, rapidinho. Aprovação de projeto, licenciamento de obra, aí como se faz a aprovação do projeto, o que se entende por obra, né, quais são as normas, né, para lote de edificações, por exemplo, numeração, falando dos parceiros públicos, os compartimentos, pode passar, iluminação, ventilação, né? Isso, circulação vertical, edificação de uso residencial, e aí vai, né? Só pulando, né? Se fala de loja sobre loja, restaurante, açougue, estabelecimento de ensino, enfim, se preenche todo tipo de edificação, né? Até chegar também nas infrações, porque é uma lei que define coisas que têm que ser seguidas, né? Por parte dos proprietários dos imóveis e dos profissionais que o proprietário dos imóveis contrata. Então tem uma parte também, né, de infrações, de penalidade, de multa. Né? Essa parte aqui a gente queria apresentar principalmente
para tratar desse artigo 84, porque tinha uma querela, como a gente diria, né, um problema, tem um problema ainda, né, no Código de Obra atual, que é a altura máxima das edificações. Né? A proposta é conjugar o número de andares, que está lá no plano diretor, né, com a altura do pé direito, né, dependendo do tipo de uso. Né? Então, olha só, os pé direitos dos compartimentos terão as seguintes alturas. No mínimo 2,70 m, que são para os locais de permanência prolongada e transitória. E no mínimo 2,70 m. A gente imagina que não tenha, né? Inclusive quem for avaliar esse projeto sabe que é de 2,70 m até um pouco mais. Né? Então vamos estabelecer alguma coisa por volta de 3 metros. Então para, né, locais de permanência prolongada e transitória, edificações residenciais, né, poderão ter no máximo 9 metros de altura, né, ou algo em volta disso, com o telhado, sendo que por baixo do telhado, e o Código de Obra fala especificamente disso, só caixa d'água e outro tipo de instalações, e o acesso vai ser única e exclusivamente para manutenção. Agora, no caso, né, de loja, né, pode ter no mínimo 2,70 m, chegar até 5 metros, no caso de sobreloja. Né? Tem aqueles imóveis que precisam de uma sobreloja para estocar, né, mercadoria. 4 metros para galpões e 2,10 metros para rampas e escadas. Ok? Nas novas edificações, as atividades comerciais poderão ser instaladas exclusivamente no andar térreo. Né? E as novas edificações que possuam andar térreo destinado ao comércio deverão ter nos demais andares pé direito máximo de 2,70 m. Então, a edificação de 3 andares mais alta será de 5 metros mais 5,20 m. Então, de 10,20 metros mais o telhado. Pode passar. Esse vai ser objeto de discussão, não tenho dúvida. Mas justamente, né, o fato da minuta estar disponível por um bom tempo, né, também possibilita discutir. Outro aspecto que a gente gostaria de chamar a atenção para vocês diz a respeito do cantagalo. Vocês lembram que eu mencionei para vocês que o cantagalo estava também no Código de Obra? Pois bem, olha aqui, no artigo 177. Para fim dessa lei, eu leio tudo isso. Para fim dessa lei, as edificações localizadas na região compreendida entre a linha definida pelas cristas da Serra da Conquista e a Serra de São Tomé, e a linha definida pelas cristas da Serra do Bichinho, da Serra do Grotão, do Cantagalo e da Serra de Sobradinho, conforme o anexo 4º desta lei, e aí tem um mapa, vou mostrar depois, deverão atender às disposições presentes nesse código, no plano diretor e na lei de uso e ocupação do solo, e as diretrizes arquitetônicas abordadas nessa seção em caráter especial. Pois bem, as edificações, diz o artigo 178, deverão atender às seguintes disposições no que tange a escolha e emprego dos materiais construtivos. Esse foi objeto de muita discussão nas oficinas, né? A fim de se preservar a integridade paisagística da região e promover melhores condições, conforto térmico e acústico. Primeiro, utilizar obrigatoriamente telha cerâmica no telhado. Segundo, utilizar obrigatoriamente esquadrias de madeira. Se fala das novas edificações, hein? Não da existente, para as novas. 3. Embutir as caixas d'água ou reservatório de água nos telhados ou estrutura construída para este fim, visando a preservação da integridade paisagística. 4. Utilizar tintas com tonalidade mais claras, com tom de branco, amarelo claro, palha, marfim e azul claro, para as fachadas, a fim de se promover maior conforto térmico. A gente fala do albedo. Né? 5. Utilizar fechamento das divisas do terreno com elementos vazados, como grade, cerca viva, priorizando o uso de materiais como madeira e a pedra São Tomé. 6. Não poderão ser construídas edificações que utilizem containers. O parágrafo 1º. Está vedada a construção de muros de divisa completamente ou parcialmente fechados em estrutura de concreto armado ou similar. E o parágrafo 2º diz: o uso de concreto armado ou material similar nos fechamentos dos terrenos deverá se limitar a elementos estruturais como fundações, gradis, respeitando a altura máxima de 40 cm e pórticos, no caso da entrada do terreno ou entrada das propriedades. Então, esse é o que diz respeito ao cantagalo. Então, vocês veem que com relação ao cantagalo a gente está... Né? E esse aqui é o polígono descrito, né, no primeiro artigo da parte do cantagalo, no artigo 177, se não me engano. Tá? Em toda esta região. Tanto que são todas as serras que estão mencionadas. Tá ok?